Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero convidar você para que você possa mais uma vez deixar Deus orientar, deixar Deus te instruir, deixar Deus te mostrar a verdade que Ele quer que você conheça e que você possa estar sendo instruído e receba as instruções, que você possa fazer uma análise, você possa examinar, você possa comparar pelo menos as coisas e tirar sua conclusão diante dos fatos e da verdade. Eu quero trazer um assunto para você nesse momento, porque é triste nós vermos o que acontece com o Evangelho, as pessoas deturpando o verdadeiro Evangelho, tirando as pessoas do caminho da salvação, desviando as pessoas dos propósitos de Deus, levando mensagens às pessoas de esperança, de prosperidade, de conquistas, mas no final dessas mensagens, o que as pessoas vão alcançar, vão receber é decepção, são consequências, são tristezas, são lamentos, é a vergonha, é o desprezo, é a decepção que vão receber por estar se conduzindo em falsas esperanças, em caminhos, em instruções que não levam o homem ao propósito que Deus Ele quer que o homem se conduza. Então, diante dessa necessidade, porque está faltando a igreja se levantar para pregar a palavra, não continuar como está vivendo esse monte de filosofia nos púlpitos, de conceitos de santidade, e não pregar a palavra de Deus, que vai combater contra os falsos ensinos, que vai de encontro contra aqueles que estão até lá nos púlpitos, sendo os líderes, guiando o rebanho, que vai de encontro os reis, os príncipes, os governadores, os sacerdotes. Está faltando homens que preguem a palavra verdadeiramente, que venha despertar a igreja. Um irmão certa vez estava falando comigo sobre avivamento, querendo que Deus avivasse a igreja. E eu disse para ele, o avivamento começa por nós, irmãos. O que é avivamento? É o homem voltar à palavra de Deus, porque a palavra nos vivifica. Avivamento quer dizer ter vida, reviver de novo. E o homem só tem avivamento se voltar para a palavra. Não é esse avivamento que é pregado nas igrejas, de muito movimento, de muito grito, de muito emocionalismo, de muitas coisas acontecendo, sobrenatural, e as pessoas dizem, foi o avivamento. Não. O avivamento é a igreja do Senhor voltar à palavra. O avivamento é aquilo que aconteceu quando Esdra leu o livro da lei. Lá em Neemias, no capítulo 8 ao capítulo 10, que diz que quando Esdra leu o livro da lei, o povo se constrangeu, se arrependeu e voltou à palavra de Deus. O que falta é o avivamento, mas o avivamento é levar para a igreja a palavra, pregar no púlpito a palavra, despertar o povo para o que verdadeiramente Deus nos orienta, chamar o povo para os caminhos do Senhor novamente e tirar o povo da religiosidade, tirar o povo do movimento, libertar o povo da atmosfera do supersticionismo, da atmosfera do sobrenatural, e trazer o povo para o racional, para que o povo passe a viver um culto racional, consciente, inteligente e com prudência para analisar tudo o que está acontecendo e não se deixar levar pelo emocional e ficar sem entender as coisas. E alguém ainda diz, é mistério. Não busque entender, é mistério de Deus. Os mistérios de Deus já foi revelado para a igreja. A igreja tem que viver o consciente. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele diz, o vosso culto racional, que nós possamos ter um culto racional, estar na presença de Deus com entendimento, estar na presença de Deus com consciência, estar na presença de Deus com lucidez, e não se deixar perder a noção, mas que estejamos firmes, com prudência, analisando tudo, para não ser como o simples, que dá crédito a tudo. Mas o prudente, ele atenta para os passos. Então, diante disso, eu quero trazer uma orientação para você.
Independente dos que aceitam ou não, o importante é que a palavra está indo, a ministração está sendo levada até você, a instrução, a orientação. É isso que Deus quer. Sabemos que a multidão não vai receber, a multidão vai continuar, porque a escolha dela é continuar no que satisfaz ela. Mas aqueles que estão com o coração voltado para servir a Deus vão começar a refletir, porque o Espírito Santo de Deus é quem vai trabalhar na vida dessas pessoas, despertando ela para o erro e chamando ela para os caminhos do Senhor novamente, e chamando elas para o compromisso com Deus através da sua palavra, libertando de todo esse sistema, esse movimento, esse palco que está armado aí com o nome de Evangelho. Eu quero dizer a você, hoje em dia existe uma pregação muito forte, existe uma influência muito grande no meio evangélico sobre a questão da prosperidade. Quero dizer uma coisa para você, tem pastores que até se zangam quando alguém prega contra a prosperidade, e eles dizem que Deus, Ele nos mostra a prosperidade, é verdade. Mas eu quero dizer que Jesus não mandou pregar prosperidade. Jesus não mandou chamar ninguém para buscar primeiramente o reino deste mundo. Jesus não mandou, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem de prosperidade material. Para começar aí, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que leva o homem à esperança para a sua vida espiritual, ou seja, a sua vida com Deus, diante da miséria que o homem se encontra no lado espiritual por causa do pecado. A mensagem do Evangelho, Jesus não levantou a igreja para fazer cultos de campanha para o homem ganhar prosperidade terrena. A igreja não foi chamada por Jesus, não foi levantada por Jesus para viver com campanhas, para entregar objeto às pessoas, para fazer promessa de vida boa, de solução de problema neste mundo para as pessoas. Jesus não levantou a igreja para isso. Essa não é a mensagem do Evangelho. Os apóstolos não se focavam, não se detinham nisso. O que eu quero dizer para você é que você preste atenção. Qual é a mensagem que você está recebendo? Não seja mais um no meio da multidão, mas seja mais um discípulo de Cristo, que deixa a multidão para lá e passa a seguir a Jesus. Porque hoje nós vemos as pregações, muitos pastores, não todos, não generalizando, mas muitos pastores só focando, só levando mensagem para as pessoas para sua melhora material, para a sua vida secular, para a saúde, para a vida financeira, para sucesso nos negócios, para conquistar seus desejos, para conquistar aquilo que o homem deseja. E a maioria das igrejas hoje estão priorizando essa mensagem, convidando as pessoas para buscarem isso nas igrejas. Usam o nome de Jesus apenas como o cartão de visita. Mas o que é pregado, divulgado, anunciado é a igreja e o pastor daquela igreja, que é aquele por quem o milagre vai acontecer. Mas eu quero dizer a você, quero despertar você. Não me preocupo com a opinião, com a popularidade. Não me preocupo com a minha posição. Não me preocupo com a formalidade. Mas eu tenho uma consciência que é que eu tenho que me preocupar. Com a minha consciência, que me acusa quando eu vejo erro, quando eu estou andando no caminho errado, quando eu estou fora da vontade de Deus. E a minha consciência, ela é quem me acusa. Então eu tenho que ter mais cuidado com a minha consciência do que com a formalidade. E muita gente se preocupa mais com a formalidade do que com a sua consciência. Diante de Deus, eu sei que isso é uma miséria para a igreja. Isso é um mal terrível que desvia o povo do caminho do Senhor. E eu quero dizer a você nesse momento, cuidado. Cuidado com essa mensagem positiva, essa mensagem humanista que faz você ir na esperança de melhorar a sua vida material, que faz você ser o vencedor sem derrota diante das lutas desse mundo. Essa não é a mensagem do verdadeiro Evangelho. Estava eu, porque eu gosto de analisar os programas que falam, que diz que é a obra de Deus. Eu gosto de analisar para poder defender a verdadeira fé, o verdadeiro princípio do Evangelho. Eu tenho que conhecer o outro lado também. Então, assistindo, eu vi um pastor pregando na mídia, porque a maioria dos pastores que estão na mídia hoje, eles é o dia inteiro
usando a TV, usando os rádios, 24 horas, todos os dias, mas não para pregar o Evangelho de Cristo, não para fazer a obra de Deus, não para levar a mensagem de arrependimento, para fazer propaganda de suas igrejas, usando o movimento sobrenatural, os milagres, as coisas acontecendo, e o povo sendo levado por uma mensagem vazia, que não alimenta e não edifica a nossa alma e nem nos dá vida com Deus. Só faz o homem se enganar, enchendo-se dos seus desejos, e no final vai se decepcionar, porque está vivendo o engano. Mas eu quero dizer a você, saia desse conceito. A prosperidade é uma realidade, sim, mas qual prosperidade? Porque a Bíblia diz que aqueles que querem ser ricos vão cair em laços. Por isso que tem muita gente aí se decepcionando, entrando em conflito, em problema, e perturbando-se cada vez mais, indo para essas igrejas buscarem essas promessas. Porque aqueles que querem ser ricos vão cair em laço, e o diabo já armou seu laço, sabendo o desejo do coração dos homens, de ambição, desejo de poder ter, possuir aquilo, além daquilo que ele já tem. E a Bíblia nos ensina a se acomodar com o humilde, com o simples, a não querer mais do que a gente tem, a se acostumar com a nossa porção de cada dia e estar alegre com isso, tendo o que comer e o que beber. E as pessoas são orientadas com essa mensagem de prosperidade ao contrário. E o pastor dizendo, não, mas Jesus pregou sobre prosperidade. E ele deu o texto falando da passagem que Jesus manda o leproso ir até o sacerdote e levar a oferta que na lei pedia. E ele usa esse texto e diz, está vendo? Jesus pregou prosperidade. Lá em Levítico fala da prosperidade, que tem que levar 2 carneiros, 2 cordeiros para o sacerdote e tal. Mas eu quero dizer para você, Jesus não pregou a prosperidade. A mensagem de Jesus não foi prosperidade. A mensagem de Jesus foi arrependimento, foi salvação, foi perdão de pecado. Jesus deu um exemplo ali da lei. Até porque, escuta uma coisa, queridos, no tempo de Jesus, a lei ainda estava em vigor. A dispensação da lei ainda estava ativa. Ainda não tinha entrado a dispensação da graça. Ainda não tinha sido ativada a dispensação da graça. Porque a dispensação da graça só começou ela a partir do momento que Jesus morreu na cruz do Calvário, que o sacrifício do Cordeiro de Deus foi feito. A partir dali não precisa mais de sacrifício, que era na lei, que tinha que levar os cordeiros para sacrificar. A partir dali não precisa mais das pessoas para adorar a Deus e ao templo, para buscar a Deus e ao templo. A partir dali, o sinal de Deus para aqueles que são seus não é mais a circuncisão, é o Espírito Santo que passa a habitar agora. A partir dali, a presença de Deus agora não está mais através da Arca da Aliança no meio do povo. A presença de Deus agora está através do Espírito Santo que habita em todo aquele que crê em Jesus. Glória a Deus. Então você tem que entender, Jesus estava vivendo ainda no tempo ali da lei, até porque ele disse que veio para cumprir a lei. E ele estava ali vivendo. E quando Jesus diz isso, ele não prega, ele não está ensinando essa doutrina, ele não está pregando prosperidade. Então, esses homens que estão aí na mídia, eles são muito sábios nas escrituras, mas não para entender os princípios de Deus, para manipular os textos e dar uma volta, preparar um cenário, fazer uma alegoria, filosofar em cima do texto para conduzir a sua mente aquilo o que ele quer que você entenda, para enganar os simples. E eles usam os textos bíblicos, e a maioria desses homens usam textos do Velho Testamento. A maioria das seitas, das heresias, elas se baseiam tudo no Velho Testamento, porque o Novo Testamento, ele condena tudo isso. Os apóstolos não ensinaram nada disso para ninguém. E a doutrina que a igreja tem que viver é a doutrina apostólica, é a doutrina, é os princípios da nova aliança. Então Jesus, ele quando estabelece a nova aliança, agora a lei já foi abolida, porque o texto diz isso. E Jesus lá em Mateus 26, versículo 26, quando ele muda a Páscoa para a igreja, porque os judeus celebravam a Páscoa daquela forma que era pedida no Egito, que Deus pediu. E Jesus agora celebra a Páscoa diferente, estabelecendo ali a nova aliança. E ele diz, esse é o sangue da nova aliança. Jesus agora estabeleceu
a dispensação da graça, aleluia, porque a lei é a dispensação da lei. O homem não conseguia se salvar pela dispensação da lei, agora vem a dispensação da graça, e Jesus estabelece ali, glória a Jesus, e nós podemos ver lá em Hebreus capítulo 9, eu vou ler para você alguns textos, eu quero levar esses esclarecimentos para você, para que você possa estar sendo orientado. É você que decide se quer ou não. O inimigo tem levado os seus enganos, mas Deus também tem levantado os seus para levar a instrução verdadeira da sua palavra. Hebreus capítulo 9, versículo 15, diz assim: e por isso Jesus é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. O primeiro testamento, o Velho Testamento, foi abolido a partir do momento que Jesus estabelece o novo concerto, a nova aliança, o novo pacto de Deus com os homens. Hebreus capítulo 8, versículo 13, diz assim também, quero ler com vocês isso aqui, Hebreus capítulo 8, versículo 13, assim diz a palavra de Deus, 8:13, dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro, ora, o que foi tornado velho, e se envelheceu, perto está de acabar. Então o velho concerto já não serve mais. Hoje em dia as pessoas fazem campanhas, aí faz uma caixa, diz que é a arca do concerto, bota lá no templo, bota lá no púlpito, para o povo ir ali, e dizendo, venha que aqui está a presença de Deus, usando essas coisas do Velho Testamento. E o povo que não tem conhecimento da verdade de Deus, não tem conhecimento dos princípios do Evangelho, se deixam levar por isso. As pessoas estão lá pegando objetos, criando objetos do Velho Testamento, Arca da Aliança, cajado de Moisés, a vara de Arão, e começa a botar ali como um objeto com ponto de fé, para as pessoas através daquilo alcançar a bênção. As pessoas têm feito essas campanhas da chave, da marcha, campanha do véu, campanha do lenço, campanha da toalha, para que as pessoas através desses objetos possam usar eles como o ponto de fé. Nós não podemos voltar a nossa fé para nenhum objeto a não ser Jesus, porque o objeto da nossa fé é Jesus Cristo. E tudo isso tira você da direção de Deus. E as pessoas fazem essas campanhas porque essas campanhas são um comercial muito grande para atrair pessoas à igreja, para onde vão dar muito lucro para aqueles que estão de frente do trabalho. E eu quero advertir você, saia dessas campanhas, saia desse conceito de prosperidade. Busque sim uma comunhão com Deus para a tua vida espiritual ser próspera. Ainda que você não enriqueça no lado material, mas que a tua prosperidade seja com Deus. Que a tua busca de prosperidade seja a tua comunhão com Deus. O entendimento de Deus, conhecimento da sua palavra, força para vencer o pecado, força para negar-se a si mesmo, força para toda vez vencer as tentações de Satanás, resistindo a Satanás, sujeitando-se a Deus. Essa é a prosperidade que Deus quer na tua vida. Tem pessoas que estão buscando prosperidade como é pregado nas igrejas. Se você é pobre, não aceite a pobreza. Se você tem uma casa simples, não aceite uma casa simples. Se você não tem um carro, não aceite. Diga a Deus, eu sou teu filho. Eu não aceito isso. E a Bíblia não ensina assim. O próprio Filho de Deus, sendo rico, se fez pobre. E Jesus não enriqueceu seus discípulos, não. E quando ele levantou alguém com uma exaltação como Davi e Salomão, foi por um propósito. Mas isso não é uma regra para todos. Isso é um propósito específico para Deus quando Deus quer. E não o homem através de busca de prosperidade. E eu vi uma pessoa dizer assim, irmão, eu não vou trabalhar em casa de família não. Uma mulher, uma irmã disse a mim. Eu digo, minha irmã, vai arrumar um trabalho para que você possa ter seu dinheiro, não é? E Deus vai te abençoar. Ela disse, eu não quero trabalho de doméstica, porque eu sou cabeça, não sou cauda, eu sou filha do rei. Eu digo, minha irmã, a senhora precisa ver o exemplo de Jesus. Ele sendo Deus, o Filho do Pai, eterno. Ele se humilhou, irmão. A senhora precisa conhecer mais de Cristo, seguir a Cristo, aprender de Cristo. É o que você precisa também, meu amado. É o que nós precisamos. Aprender de Cristo. Jesus disse, sou humilde e manso. Aprender de Cristo, o exemplo de humildade. Sendo Deus, se fez servo, se fez criatura. Sendo rico, se fez pobre. Suportou a humilhação. Eu sou filho de Deus, eu não vou aceitar isso. Cuidado com essas investidas do diabo, infiltrando esse conceito no teu coração de dizer, não aceite isso, não aceite isso. Se renda à vontade de Deus.
saiba que Deus é o Senhor de tua vida. O que tu estás passando agora, Deus é o teu ajudador, o teu supridor, o teu protetor, o teu galardão. Descansa no Senhor. E não vive correndo doido, louco aí, para mudar a situação atrás de prosperidade dessas campanhas, desses convites que as igrejas têm feito aí. Então estou orientando você para que você entenda isso. Meu irmão, liga a televisão em qualquer canal evangélico hoje. Liga a televisão. Você vai para o canal R.R. Soares, Valdomiro, Macedo, Apóstolo Agenor, Estevão. Você só vê esses homens falando de campanha de prosperidade. Seja um colaborador, seja um provedor, seja um ajudador, e Deus vai te dar 100 vezes mais. Só fala em dinheiro, comercial é dinheiro, a palavra é um pouquinho só para dizer que usa a palavra. Mas a maior parte é falando de dinheiro, vendendo produtos. Preste atenção nisso, analise isso. Agora mesmo, a igreja Plenitude é do apóstolo Agenor. Ela agora fez uma campanha, 3.000 pessoas, para cada pessoa dá R$1.000. Olha só. E as pessoas caem nesse caminho. Então as igrejas estão por aí fazendo propagandas em cima da prosperidade das pessoas. Fazendo promessa que Deus não fez. Enchendo o coração das pessoas de esperança que vão enriquecer do dia para a noite. Porque ofertando para a igreja, dando para a igreja o seu dinheiro e ainda mais. Esse pastor disse, deu o exemplo de Davi, que deu tudo que tinha, incentivando as pessoas também a dar tudo que tem, porque Deus vai honrar isso. Não, quem está mandando você dar tudo que tem à igreja é o homem, não é Deus. Aí ele diz, não dê para a obra de Deus. Isso não é a obra de Deus, porque isso não prega o evangelho verdadeiro do Senhor. Isso não está levando você a uma comunhão com Deus. Esse caminho que essa igreja está te apresentando, ele é um evangelho terreno. Está te levando à esperança da terra, que não é a esperança do verdadeiro evangelho. E para esses homens que pregam sobre isso, que vivem com essa mensagem, que foca a prosperidade, que conduz o povo a buscar loucamente a riqueza, o melhor da vida, a ter casa, carro, dinheiro, não suportar a dificuldade, não se acomodar com o humilde. Olha o que a Bíblia diz para esses homens. Filipenses capítulo 3, versículo 17, o apóstolo Paulo ele diz, sede também meus imitadores, irmãos, e tende o cuidado, segundo o meu exemplo, que tendes em nós, pelo que assim andam. Cuidado, observe como a gente anda, observe a nossa mensagem, observe o que nós estamos ensinando para vocês. E no versículo 18 de Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Esses homens são inimigos da cruz de Cristo, por quê? Cujo fim é a perdição, e o Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrestres, só pensam nas coisas da terra. A sua mensagem é para o homem ter uma vida de prosperidade secular neste mundo. Suas mensagens só focam o bem-estar nesta vida. Só pensam nas coisas da terra. Só focam e só priorizam mensagens que levam as pessoas a buscarem uma melhora de vida neste mundo e não a comunhão com Deus. E o apóstolo Paulo diz, eles são inimigos de Cristo. Só pensam nas coisas da terra, cujo fim é a perdição. Cuidado com esses homens. São inimigos da cruz de Cristo. Eu quero dizer para você nesse momento, saia desse conceito, meu irmão. Abre os teus ouvidos e ouve o que o Espírito de Deus diz a você. E a gente vê. A maioria dessas seitas, desses homens, ele usa texto do Velho Testamento, ele usa a lei. Ele usa os instrumentos da lei. Coloca lá dentro das igrejas as pessoas usando aqueles mantos antigos, as pessoas botando o candelário, né? Botando o candelabro, botando arca da aliança, as réplicas lá fazendo, enfeitando a igreja de objetos e levando as pessoas a focar aquilo. As pessoas estão lá, tem um umbral dentro das igrejas para a pessoa passar pela porta da vitória, receber chave da vitória. Então saia desse evangelho. Esse evangelho não é o evangelho que leva você ao céu. Não é o evangelho que os apóstolos pregaram. Paulo diz,
Esses homens são inimigos da cruz de Cristo, porque pensam nas coisas terrestres. Paulo disse, esse é um outro evangelho, é anátema, é maldito, não recebam esse evangelho. Até porque a dispensação da lei, ela não busca mais a observância da lei. A dispensação da graça, aliás, ela não nos faz mais buscar a observância da lei, porque a lei estava na dispensação do Velho Testamento, que foi abolido. A graça nos faz olhar para a cruz. A graça não nos pede sacrifício, como era na lei. O sacrifício foi feito. O nosso sacrifício foi Jesus Cristo, crucificado pela propiciação dos nossos pecados, pelo pagamento da nossa dívida. O nosso sacrifício para Deus foi Jesus. O único sacrifício que Deus aceita para você receber a bênção dele é o sacrifício de seu Filho Jesus na cruz do Calvário. É você crendo, recebendo ele e aceitando em seu coração como Senhor da sua vida e passar a viver em fé e obediência na palavra do Senhor. A lei tornou-se maldita. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele repreende os irmãos aos Gálatas. Ele orienta os irmãos que os irmãos tinham caído da graça porque começou pela fé e acabou pela lei. E o apóstolo Paulo diz que esse era um outro evangelho que estava sendo pregado, que os irmãos não crescem. O apóstolo Paulo diz, lá na sua carta aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 10 ao versículo 13, você pode ler e você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que maldito o homem que quiser ser justificado pela lei, porque pela lei ninguém pode ser salvo, mas Cristo se fez maldito por nós. A lei, ela trouxe a maldição, o pecado, a condenação para o homem, revelando o seu pecado. A graça nos traz o perdão, a justificação, a vida e a salvação através de Jesus. E Jesus cumpriu a lei para que nós possamos ser cumpridores da lei, justificados diante de Deus através de Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Como é maravilhoso! Entenda isso. Não vá nessa conversa quando os homens dizem, faça um sacrifício, faça uma oferta. A Bíblia diz que não precisa mais de oferta. Aleluia! Hebreus, você vai ver aqui agora. Esses homens pedem a oferta. Para Deus te dar alguma coisa, você tem que dar. Você não pode chegar de mão vazia. Mas a Bíblia diz que nós não precisamos mais de oferta. A oferta que Deus ele requereu para nos perdoar e nos conceder as bênçãos já foi feita. Foi o sacrifício de Cristo por nós. E a gente pode ler lá em Hebreus, no capítulo 10, o versículo 18 diz assim: ora, onde há remissão destes, não há mais necessidade de oferta pelo pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 18. Ora, aonde há remissão destes, não há mais necessidade de oferta pelos pecados. Você vê que existe a Igreja Católica cobrou por muitos anos, ainda cobra, indulgência às pessoas para ser purificada a sua alma. As missas que se oferecem lá na Igreja Católica são pagas. E o conceito é de que quando você faz uma missa em prol do que morreu, você está oferecendo a ele purificação, paz na alma dele. Isso não existe, isso é engano. E você está sendo enganado porque você quer, porque você não quer acreditar na palavra de Deus. As pessoas ensinam que tem que oferecer sacrifício porque morreu, para que a alma dele seja purgada no purgatório, seus pecados purificados, através do sacrifício do povo. A igreja evangélica está ensinando a mesma coisa. Os pastores estão ensinando a mesma coisa. Para Deus abençoar você, você tem que fazer uma oferta, você tem que dar um sacrifício, você tem que dar alguma coisa para Deus te abençoar. E não é assim que a palavra nos ensina. O único meio para Deus te abençoar com as bênçãos verdadeiras aqui na eternidade é através da tua obediência à palavra de Deus, pela tua fé em Jesus Cristo. A palavra ensina isso. Os apóstolos não ensinaram nada disso para o povo, pessoal. E a gente pode ver, as campanhas têm base no Novo Testamento. Esses conceitos pregados têm base, aliás, no Velho Testamento. Porque nenhuma dessas campanhas que essas igrejas fazem aí não tem base no Novo Testamento. Os apóstolos não ensinaram a ninguém a buscar alguma bênção de Deus através de campanha. O que os apóstolos ensinaram foi crer em Jesus Cristo. E que pela fé nele, o homem recebe o perdão de pecados,
recebe o milagre, a cura e tudo mais que Deus quiser proporcionar nas nossas vidas. Porque a igreja tem que estar baseada, alicerçada na doutrina apostólica. Aí tem pessoas na igreja que se diz ser o sumo sacerdote, ser o vicário de Cristo. Cristo não tem substituto, porque Cristo vive, reina eternamente. Ele morreu, mas ressuscitou, e ninguém assumiu e nem pode assumir o lugar dele, porque ele existe, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você já viu aí? As pessoas dizem que o Papa é o vicário de Cristo. Cristo não tem substituto. Os sacerdotes, eles tinham que ser substituídos, os sumos sacerdotes, porque eles morriam, tinha que vir outro. Mas Jesus é o eterno sumo sacerdote da minha e da tua alma. Ninguém pode substituí-lo, porque ninguém está à altura dele. E ele vive e reina para sempre. Aleluia. O reino dele, o sacerdote dele, a função de profeta dele é eterna. Ninguém assume. Então quero ensinar isso para você, que você aprenda isso. A igreja tem que estar baseada na doutrina apostólica, que são os princípios de Deus para a igreja, de doutrina, de se conduzir no caminho correto. Então quero chamar a sua atenção para isso. Precisamos entender isso. Você precisa ser orientado por isso, para que você seja despertado para conhecer a verdade e seja liberto. Saia desses conceitos, meu irmão. Ah, mas ali a igreja está cheia, Deus está operando. Igreja cheia não é sinal de que Deus está operando, não é sinal de aprovação de Deus. Uma pessoa vai e sai de uma igreja, aí aluga uma casa ali, aluga um galpão, abre uma igreja, se torna pastor e começa a criar um monte de sobrenatural, de espiritualidade, de misticismo, e começa a dizer que ali tem cura, tem poder, tem milagre, e junta-se uma multidão, e daqui a pouco está cheio aquele lugar. Isso não quer dizer que é Deus que está ali operando e abençoando. Isso não quer dizer, porque as maiores religiões são pagãs. Catolicismo é uma das maiores religiões, o islamismo, os testemunhos de Jeová, a sociedade Torre de Vigia, está aumentando os seus adeptos, são mais de 20 milhões no Brasil, no mundo. Multidões aí no espiritismo, dentro do candomblé, multidões dentro de muitos lugares aí. Quer dizer que é Deus que está abençoando? Deus está ali operando? Deus opera não é na multidão. A multidão, ela não está buscando compromisso com Deus. A multidão quer saciar a sua fome. Deus está operando nos discípulos que buscam compromisso com Deus. Busca Deus pela vida eterna. Cuidado, queridos. Cuidado. Tem gente que vai buscar um lugar onde tem muita gente. Tem gente que está julgando pelo que vê. Vai errar. Vai se decepcionar. Cuidado. Quando Deus mandou Samuel até a casa de Jessé, Jessé deixou se julgasse. Jessé julgou pela aparência. Quando viu Eliabe, disse: pronto, esse é o homem, cuidado. Muita gente dizendo assim: ah, é o homem de Deus, é o homem de Deus, ali é o homem que tem poder de Deus. Cuidado com essa fala. Homem de Deus não é aquele que está lá dentro de uma igreja, lotando igreja, levando as pessoas ao delírio. Homem de Deus é aquele que está lá embaixo, sendo rejeitado, esquecido, humilhado, ninguém está vendo, mas está pregando a verdade, que está irritando a multidão. Esse é o homem de Deus. O homem de Deus é João Batista, que não concordou com a forma de ação, de atitude de Herodes e condenou-lo. Porque o homem de Deus tem que condenar o pecado e falar o que Deus manda, e não buscar agradar o povo para satisfazer-se do que o povo oferece. Homem de Deus tem que ser como Elias, que foi muitas vezes perseguido por Acabe. Homem de Deus foi Jeremias, que foi rejeitado pelo povo de Israel, pelos crentes, por causa da mensagem que ele levou, que condenava o comportamento do povo. Homem de Deus foi Pedro, Paulo, homem simples, humilde, que eram rejeitados porque o apóstolo Pedro foi rejeitado, foi contrariado, porque não tinha curso de universitário, não tinha diploma, era um homem douto, um homem simples, e foi questionado por isso. Esses homens não têm, e nenhum douto, não são universitários, não são formados,
Hoje as pessoas estão olhando o anel no dedo, estão olhando o paletó, estão olhando a forma de falar, estão olhando o português bonito que as pessoas se expressam. Hoje as pessoas estão olhando a euforia dos pregadores no púlpito, que parece que vai cair fogo do céu, para dizer, esse é homem de Deus. Cuidado. Olhe na Bíblia, os homens de Deus eram simples, eram rejeitados e pregavam o que Deus queria que ele pregasse. Portanto, esses homens que estão aí, desviando você, fazendo você ficar observando usos e costumes denominacionais, fazendo você buscar as promessas que Deus não prometeu, das riquezas nessa terra aqui, buscar prosperidade e fazendo você desprezar as coisas do alto, fazendo você colocar o seu coração no tesouro aqui na terra, você está sendo conduzido não pelo homem de Deus. Você pode dizer, mas não é você dizer, é aquele que Deus vê, porque Deus sabe quem é os seus. Então quero deixar essa orientação para você. Saia desse conceito, irmãos. Tenha medo não. Eu estava conversando com um rapaz que eu orientei ele. Ele estava oprimido, constrangido, com medo, com temor. Por quê, irmão? Porque estava com 2 envelopes de dízimo na sua casa e não estava com condições de levar o dinheiro. E estava com medo. Ele disse, por quê? Porque eu acho que Deus vai me amaldiçoar, Deus está me apertando, porque eu não levei o dízimo ainda, porque o pastor disse, se eu não levasse o dízimo, a minha vida ia se fechar as portas, e Deus ia permitir o devorador destruir a minha vida. Eu digo, esse pastor é o filho do cão, está mentindo, está fazendo você a andar num caminho que não é o de Deus. Para Deus te abençoar, Ele não pede o teu dízimo. Para Deus te dar saúde e condições de trabalho, Ele não te pede o teu dízimo. Assim, os ímpios não tinham casa, carro, riqueza, trabalhos bons e muitas vezes melhor do que nós crentes. Os ímpios prosperam mais do que os crentes e não tem Deus. Então não olhe para isso. Isso não é um sinal de que Deus está aprovando. Cuidado para não fazer que nem o salmista Asaf, buscando achar que Deus está abençoando pela prosperidade. E quase que ele se desviava. Ora, o ímpio prospera e eu não? Cuidado, irmãos. Olha, isso é muito sério que eu estou levando para você. E esse rapaz que veio até mim, ele não é crente, ele visita a igreja, mas ele participou daquele momento. Pegou 2 envelopes lá na igreja e o pastor disse, você tem que trazer, se não trouxer, Deus vai te amaldiçoar. Ele disse isso. E hoje essa é a mensagem nos púlpitos, sim. Ah, porque se você não der o dízimo, se você não der a oferta, se você não vir trazer o seu compromisso, Deus vai fechar as portas, vai apertar você. É mentira, irmãos. Isso é mentira. A Bíblia não ensina isso. Eles pegam, aproveitam do texto isolado, o texto fora do contexto, o texto que não dá base para isso, de Malaquias, que fala sobre dízimos, trazeis o dízimo à casa do Senhor, que é no Velho Testamento ali, para fazer a sua mente pensar que é orientação de Deus. Cuidado. Eu vi uma vez um pastor ensinando que demônios saem com o nome de Jesus, mas que tem um que não sai com o nome de Jesus. Tem que sair quando você dá o dízimo. Quer dizer que o dízimo é mais poderoso do que o nome de Jesus. E ele ensinou isso. Então cuidado que o devorador só vai sair da sua vida quando você começar a dar o dízimo. Não adianta orar e não... Olha o que ele disse, irmão. Olha o absurdo, o extremo da heresia que ele falou. Não adianta você orar em nome de Jesus que não vai sair esse demônio. Só vai sair quando você passar a dar o dízimo. Então, os homens estão usando esse argumento psicológico, essa opressão, essa pressão psicológica na mente dos simples para fazer os simples dar o que tem. Para fazer negócio do povo. Presa vã. Paulo diz, cuidado para vocês não serem presas desses homens. E eu quero dizer para você, encerrando essa orientação, vá buscar Jesus para uma comunhão com Deus. O mais Ele fará na tua vida. Ele vai te dar prosperidade na tua saúde, na tua família, com a tua comunhão com a tua família, na paz do teu espírito. Ele vai te dar prosperidade e uma vida de livramento, e uma vida de estar de pé diante dEle, uma vida de comunhão com Ele. Se Ele quiser enriquecer, Ele enriquece, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas o propósito dEle não é enriquecer, isso não é uma regra de Deus enriquecer os que vêm a Ele. Mas fique, embora que você seja pobre, mendigue, porque Lázaro estava na porta do rico mendigando.
era pobre, tinha Jesus. Ele cria na palavra de Deus, mas era pobre. Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Os apóstolos, eles trabalhavam com as mãos para conquistar, conseguir alguma coisa, e usavam as ofertas que os irmãos traziam. Escuta uma coisa, as ofertas que os irmãos davam aos apóstolos, não era para os apóstolos comprar carro do ano, nem para os apóstolos comprar mansão, nem avião, nem andar de carro novo, nem construir casa para alugar. O dinheiro que os irmãos depositavam de oferta para os apóstolos, era para os apóstolos retribuir, distribuir com os irmãos que estavam necessitados no meio da igreja. Então preste atenção nisso. Use o seu dinheiro para abençoar o seu próximo, não para enriquecer homens que estão lá no púlpito coagindo você, através de textos bíblicos, fazendo você dar a ele uma boa vida. Cuidado. Preste atenção nessa palavra, nessa instrução, essa mensagem de prosperidade. Se você for correr atrás dela, você vai se decepcionar. Você vai sofrer consequências dolorosas e tristes. É melhor você crer na palavra de Deus. Esses homens vão te manipular. Vai te dizer, não, está aqui na Bíblia, que nem o pastor falou. Então se prosperidade não é bíblica, então raio desse texto aqui. Mas o texto não está ensinando uma doutrina. O texto não está fazendo as pessoas buscar Deus por isso. Jesus, quando disse ao leproso que fosse até o sacerdote e oferecesse e desse a ele a oferta que era pedida, Jesus estava dizendo a ele que cumprisse o ritual da lei. Jesus estava ensinando a ele porque era assim na lei, mas isso não era uma doutrina para ele dar e ser próspero e receber 100 vezes mais. Deus não ensina isso. E a Bíblia diz que a oferta é voluntária, porque o Novo Testamento, os apóstolos nos instruem a dar oferta para colaborar com o ambiente da irmandade, para ajudar no aluguel, para ajudar numa luz, para ajudar na necessidade dos irmãos. Agora essa oferta não é para enriquecer e nem para dar boa vida ao líder não, irmão. Essa oferta, ela é voluntária. E a Bíblia nos ensina, Novo Testamento, doutrina para a igreja, cada um contribua segundo propor no seu coração. E não é contribuir segundo o propor o pastor. Não é contribuir segundo propor o líder. Você tem que dar uma oferta de 1000. Você tem que dar uma oferta de 100. Você tem que dar 500. E ele estabelece preços e faz aquele drama todinho, dizendo você tem que dar, você dê, porque Deus vai te dar mais. Ajuda a obra de Deus. É obra de Deus ou do homem? Analise isso, querido. E não caia nessa conversa não. Creia na verdade. Estude a palavra de Deus. Estude as orientações apostólicas, para você sair desse laço que você está, desse engano, dessa falsa doutrina, essa doutrina de prosperidade, essa doutrina aonde ensina você a conquistar, a receber bênção de Deus através de campanha, de marcha, de chave, campanha do sal, da rosa, através de ofertas, de você dar. Não, não é assim que Deus trabalha, não é assim o princípio de Deus para abençoar as pessoas, tá certo? Então que você estude mais a palavra, busque conhecer. Eu, evangelista Wellington Ramos, convido você a estar entrando na minha página no Face, no meu canal no YouTube. Tem muitos vídeos com várias instruções lá. Você escolhe um tema que você tem dúvida, se tiver lá você assista a ele, tire suas conclusões, veja se realmente o que o evangelista Wellington está orientando é o que a palavra nos ensina, ou o que você já está dentro, ou a orientação que você está é a verdade. Não fique preso dentro de um conceito denominacional, dentro de uma esfera denominacional, dentro de uma vida religiosa entre quatro paredes, aonde você está ali sendo conduzido pelo que diz o líder. Seja conduzido pelo que ensina a palavra de Deus. E se essa instrução você analisar e ver que está dentro da palavra, então creia nela e se converta ao Senhor Jesus e passe a ser fiel à palavra de Deus, cumprindo ela e não o que os homens mandam. Amém? Deus te abençoe e continue te abençoando em nome de Jesus.